E mais uma aldeia foi ocupada pelos russos, dessa vez ao sul de Pokrovsk, a aldeia de Zeleny. Vou trazer aqui no mapa, né? Daqui a pouco, mais de um mapa só para confirmar, tá, a informação. Eu vi quase agora, saiu essa informação, quase agora mesmo, pela Top War, que é um canal russo, né, confirmando, mostrando foto aí do pessoal, né, confirmando a chegada, geolocalizada e tudo mais, né? E eles trazem informação que desde o dia 11, né, estão nessa região, de Asnov e Zeleny, e dia 11, dia 15, Asnov já tinha caído, né? E agora, dia 26 de janeiro, chegou a vez de Zeleny, que é um pequeno. Vou mostrar aqui no mapa, deixa eu trocar aqui de tela. Só para contextualizar onde é que nós estamos. Ó, cá estamos com Pokrovsk, tá? E é um trecho que já vi um tempo já sem ter tanta mudança. Interessante é que não tinha ocorrido tanta mudança. A mudança mais interessante e forte que tinha ocorrido tinha sido aqui nessa Shevchenko, que era a ocupação, a confirmação de ocupação realmente total pelos russos de Shevchenko. E de lá para cá não tinha tido tanta informação, tanta coisa importante ou relevante, e aí confirmando que essa região aqui, ó, de Zeleny, não só ocuparam, como já avançaram, tem pequenos conflitos aqui, né? Vão espremer provavelmente os ucranianos para essa região de Rio, né? Essa região mais alagada, mais baixa. E isso aqui é no mapa Suryak, né? Se eu abro no Live View Map, mostra que não houve atualização ainda. Os horários de atualização desses mapas são diferentes. O Live View Map, eles se preocupam mais em trazer notícias, tá? Então eles vão se preocupando mais nas notícias e o mapa em si vão gradativamente confirmando, tá? Então, aqui nesse mapa ainda não está ainda com 100% confirmado. Se você entra no Deep State, já há confirmação da ocupação russa com alguns conflitos ocorrendo aqui ao sul, tá? Então tá aí a informação que, como traz na matéria do Top War, né, ocorreu então desde o dia 11 que veio ocorrendo nessa região. E como eu estava trazendo, tá, pessoal, o que é que ocorre? Nessa região mais frontal, os conflitos têm sido menor. Não é melhor dizendo, não é que o conflito tenha sido menor. O avanço russo tem sido menor. Melhor usar essa. Os conflitos são duros, são fortes. Só que como é uma região mais frontal, aí é mais difícil, há mais fortificações, há mais presença militar aqui na região. Existe obuseiros aqui protegendo essa região. Então termina sendo um avanço mais difícil, meio que no limite mesmo viável, interessante. Provavelmente esses bombardeios que têm ocorrido também aqui em Pokrovsk, seja para atingir alguns desses obuseiros e coisas do tipo, que está sendo localizado, tá? Então tem muita troca nesse sentido. Do lado leste, vamos falar primeiro do lado leste, que raramente eu falo muito, né, desse lado leste. Ainda há uma presença russa aqui nessa região, o famoso retorno, que eu sempre estou mostrando esse retorno aqui, próximo a Mirnorad, né? E os russos, como eu tinha imaginado, fizeram pequenos avanços aqui nessa parte mais alagada de plantio, né? Mas estacionaram mesmo aqui. Tinham estacionado, na realidade, frente a esse Ivosvizenka, tinham encerrado aqui, mas continuaram avançando, devem ter encontrado pouca resistência. Só que o intuito russo não é avançar nesse sentido, não é aumentar tanto o cerco. O cerco ele tem que ser sempre, beleza, vai cercando, mas é preciso tendo ataques também, senão o flanco vai ficar muito grande, ó. Olha o tamanho desse flanqueamento aqui, já é uma área muito grande que está sendo flanqueada, tá? Então os russos precisam começar agora a fazer o cerco, aumentar esse cerco, aumentar as chamadas cabeças de ponte, tá? Não é à toa que os russos têm feito um trabalho muito forte na região de Odakne e Kotlin, porque até por uma questão mesmo de estratégia é muito importante conquistarem aqui. Há indícios, né? Há combates ocorrendo rumo a essa região aqui de rodovia, tá? Que uns dizem ser M30, E50, dependendo do mapa, ó, se você mostra aqui nesse mapa tá como M30, tá?
Aqui eu já mostrei, lembrando, ó, essa região é a mesma que eu estou mostrando aqui, eu só estou trocando de mapas. Eu vou usar, vou continuar usando o Suriac aqui para não confundir ninguém. O que é que ocorre? Tem tido, como eu falei, essa região aqui, ó, existiam fortificações ucranianas, tá? São as chamadas fortificações de penúltimas fortificações aqui. E existem as últimas fortificações que são nesse giro aqui, tá? A última fortificação mais forte está aqui. E essa penúltima, algumas delas caíram, como eu já trouxe, já tinha caído essa daqui, essa. Aí essa caiu recentemente, eu até noticiei, caiu essa daqui. E eu comentei, olha, os ursos podem entrar aqui numa brecha que tem, se conseguirem, é a parte maior de brecha, ou vão flanqueando até encontrar uma brecha, ou vão focar aqui, ó. Como provavelmente parece ser esse o objetivo. O objetivo nesse momento não é frontal, é um ataque, então tem ocorrido ataques esporádicos, muitos drones aqui, obuseiros estão trabalhando, existe uma fortificação, uma grande presença militar, tá? Aqui nessa região, uma forte presença militar ucraniana nessa região, tanto em satélites, eu já vi, de satélites russos, né, que eles trazem pela metade da informação, a gente tem que sair pescando, até por uma questão de lógica, é uma guerra, um conflito. Por mais que se noticie, tem coisas que tem que ficar às escondidas. Mas há muita presença russa. Provavelmente eles estão utilizando obuseiros. Há presença confirmada de obuseiros daqueles franceses, tá? Não lembro agora o nome. Mas são obuseiros que normalmente são usados em caminhões ou podem ser usados, tirar da parte de cima e colocam em terra. Assim como aconteceu em Velika Novosílka recentemente. Ao andar da carruagem do que está acontecendo lá, esses obuseiros autopropulsados franceses já devem ter sido das duas uma, ou os ucranianos explodiram ele, como muitas vezes fazem, ou agora está de posse dos russos. Provavelmente os ucranianos explodiram, não tem como tirar do lugar. Normalmente esses obuseiros ficam dentro da trincheira, uma parte na trincheira e outra para fora, tá? Só o suficiente para manobrar, né, para cima e para baixo, fazer um movimento de ângulo, ou, né, no caso, ou esse movimento para cima e para baixo, ou o movimento de ângulo esquerda-direita, para posicionar os tiros, e a parte de abastecimento do obuseiro enfim, toda a logística fica dentro da trincheira barra túnel, né? Normalmente é assim que em algumas posições fortificadas ucranianas estão, pelo menos nas fotos e vídeos que eu já cheguei a ver. Então, voltando aqui, então, a presença desse tipo de fortificação, como eu estou dizendo, aqui nessa região, mas os russos continuam a avançar, então está ocorrendo muito conflito aqui de drones, chamados FPV aqui, né, que é o drone de primeira pessoa. Então, os FPVs, os drones tradicionais aqui, estão ocorrendo muito forte, além de presença dos autopropulsados também. Então, uma mistura de ataques. Então, avança, recua. A infantaria é usada um pouquinho, recuam. Então, o foco mesmo são esses bombardeios aqui. Não teve presença ainda de bombardeio mesmo de aviões aqui nessa região, tá? Mas é provável, usando a lógica russa, provavelmente vão começar a ocorrer mais bombardeios aqui nessa região, tá? A lógica, se eles querem conquistar de fato esse grande e último principal fonte, último não, mas o principal fonte de abastecimento a Pokrovsk, que é essa, é mais vantagem, considerando tudo que os russos fizeram. O pessoal às vezes é muito ansioso. Eles deviam já ter entrado aqui frontal. É provável então que os russos continuem a avançar, a atacar e comecem a bombardear a parte, o recuo que existe de tropas aqui com equipamentos, para começar a reduzir cada vez mais e aos poucos, na pior situação, o que é que vai começar a ocorrer? Basicamente pela lógica que o abastecimento normal não está mais ocorrendo aqui. Provavelmente o que é que deve estar ocorrendo? O chamado último bastião, como costumam dizer, provavelmente está aqui, se for pela estrada,
O que é que deve estar ocorrendo? Aqui na região de Andronívica, tá? Deve parar por aqui e o abastecimento deve estar ocorrendo pelo norte, aqui, ó. Deve usar essas vilas aqui, todo esse sistema, para abastecer aqui essa região de Rishni e de alguma forma conseguir chegar, avançar aqui até Pokrovsk, que devem usar essa estrada aqui também, que fica entre Mirnorad e Pokrovsk. Então tá um caminho mais longo, mas deve estar ocorrendo abastecimento, evidentemente, mas diferente do que deveria ocorrer antes, mais rápido, com mais cuidado agora deve estar ocorrendo, antes era com maior rapidez. Então tá aí a situação, de momento, em toda essa região. Aproveitei, né? Eu não fui só falar sobre Zelensky, mas falar sobre toda a situação de momento. Então, os russos com certeza vão bombardear toda essa região para, enfim, travar o sistema logístico e facilitar o cerco a Pokrovsk.